Eu vou dizer aqui pra vocês, é muito melhor torcer pra um time como o Vasco e sofrer com quedas, ter o susto do rebaixamento, vez ou outra também ter suas glórias, como uma goleada de 6-0 pra cima do Santos, do que torcer pra esse time aqui. Porque torcer pra esse clube é a coisa mais chata que existe no mundo. E não porque eles jogam mal, porque eles têm um futebol feio, mas porque eles estão presos exatamente no mesmo lugar há 48 anos. Eles não saem do lugar. São 48 temporadas sem cair, sem subir, sem fazer nada, sem conquistar nada. É um coma coletivo. Enquanto tem time no mundo inteiro brigando por rebaixamento, brigando por acesso para a próxima divisão, disputando algum título que seja, existe um time em particular que congelou no tempo, eles não saem do lugar. Ele não cai, ele não sobe, ele só fica parado no mesmo lugar há quase meio século. E o mais engraçado é que a gente não tá falando de um clube amador perdido em algum campeonato aleatório do mundo. A gente tá falando de um clube que disputa em um dos principais países da Europa quando o assunto futebol e que tem títulos, tem história, tem torcida grande, tem um estádio, tem estrutura profissional, só que tá nessa estabilidade tão entediante que chega a ser impressionante. Mas antes de revelar pra vocês o nome do nosso protagonista da história, a gente primeiro precisa entender um pouco do ambiente em que ela se passa. E eu tô falando do futebol holandês, mais especificamente da segunda divisão da Holanda. Porque esse campeonato é uma fábrica de esquisitices e como funciona o regulamento ajuda também a manter tudo como tá. Pra começar, a gente tá falando da Eerste Divisie, que é a segunda divisão do futebol holandês. Só que diferente do que a gente tá acostumado a ver por aqui e até mesmo nas principais ligas da Europa, lá as coisas seguem uma lógica um pouco alternativa. O campeonato era dividido em 4 partes, como se fossem 4 mini campeonatos diferentes dentro do próprio campeonato. E cada um desses campeonatos tem o seu próprio vencedor, com impacto direto na briga pelo acesso. E eu vou tentar te explicar direitinho como funciona para você subir para a Eredivisie, a primeira divisão da Holanda. Porque não é tão simples quanto você imagina em outros lugares. Para começar, como eu falei, o campeonato é dividido em 4 mini campeonatos. Você tem a tabela geral de pontos corridos, que corre a temporada inteira, e os 2 primeiros colocados dela vão subir para a primeira divisão. Além disso, você tem também o que é chamado de períodos. Basicamente, eles separam o campeonato geral em 4 períodos ao longo da temporada. O primeiro período vai da rodada 1 a 9, o segundo período vai da rodada 10 a 19, o terceiro período da 20 a 29 e o quarto período da 30 a 38. E o vencedor de cada um desses períodos garante uma vaga nos playoffs de promoção. Desde que, claro, eles não estejam já entre os 2 melhores clubes da primeira divisão que conseguiram a vaga de forma direta. Depois de terem os clubes definidos para os playoffs de promoção, eles vão pegar os melhores colocados que não conseguiram uma vaga de playoff ou subiram para a primeira divisão e vão formar um mata-mata para definir quem fica com a última vaga de acesso. Só que, além disso, o clube que terminou em 16º lugar na Eredivisie também participa desse mata-mata. Então você cria um grande campeonato de mata-mata envolvendo vários clubes da segunda divisão, mais o 16º colocado da primeira divisão para ver quem fica com a última vaga para disputar a primeira divisão na temporada seguinte. E você tem alguns campeonatos na Europa, como a Alemanha ou a Inglaterra, que tem os playoffs, mas eles ainda funcionam de forma diferente. Na Alemanha, o clube que terminou em 3º lugar na segunda divisão enfrenta o 16º colocado no jogo de ida e volta, e o vencedor fica com a vaga na Bundesliga. Na Inglaterra, os times que terminaram de 3º a 6º lugar na segunda divisão disputam o mata-mata para ver quem vai ficar com a terceira vaga de promoção. Na Holanda, você tem uma disputa envolvendo vários times num mata-mata gigantesco para ver quem vai ficar com essa última vaga, com inclusive um clube da primeira divisão participando. Agora junta tudo isso com outro detalhe: 4 dos 20 clubes da segunda divisão são times reservas de clubes da primeira divisão, como por exemplo o Young Ajax ou o Young PSV. Eles jogam na segunda divisão, competem normalmente, mas não podem subir. Eles não podem também nem disputar os playoffs. É como você ter alguém jogando banco imobiliário que só fica girando o dado ali por diversão. Eles estão ali, mas não vão para lugar nenhum. E o mais surreal de tudo isso é que o rebaixamento da segunda divisão, que normalmente é o fantasma que assombra qualquer time que termina lá embaixo, simplesmente não existe na prática. A liga abaixo da Eerste Divisie, que é a terceira divisão holandesa, é considerada amadora, e para cair para lá, o clube precisa pedir para a Federação Holandesa. Isso mesmo, se você quiser ser rebaixado, você tem que pedir para a Federação Holandesa. Você vai abrir a mão do seu status profissional. Ninguém cai à força, só se você quiser. E por que alguém faria isso?
Simples, por dinheiro. Manter um clube na esfera profissional custa caro. Você tem a exigência de ter um estádio próprio, folha salarial mínima, estrutura técnica, relatório financeiro rígido, fiscalização constante da federação. Se um clube pequeno entra em crise, sem torcida, sem patrocínio, cheio de dívida, continuar como um clube profissional pode ser insustentável. E aí, ao invés de acumular dívida até falir, eles podem pedir para a federação holandesa para serem rebaixados. Então você desce para um ambiente mais barato, com menos cobrança, joga como um clube amador, tenta se reorganizar e quem sabe um dia, se você tiver estrutura para isso, voltar para a divisão profissional. Agora, por outro lado, o caminho inverso também é travado. Um clube da terceira divisão só pode subir para a segunda se ele atingir todos os requisitos mínimos para se tornar profissional. Isso envolve todas as estruturas mencionadas anteriormente e também o desejo da diretoria de fazer esse salto. E como é algo opcional, muitos clubes, inclusive que venceram a liga, escolhem não subir. Eles preferem continuar jogando de forma semi-profissional, com jogadores que têm emprego durante o dia e jogam futebol durante a noite, porque é mais barato de se manter assim. Manter um clube profissional, especialmente na Holanda, quando você não tem torcida, quando você não tem estrutura para isso, é um custo muito alto e desnecessário. E na prática isso cria um abismo gigantesco entre a segunda e a terceira divisão. Um clube só desce se pedir e só sobe se quiser. Ou seja, um ambiente perfeito para um clube se acomodar, ficar sem ambição nenhuma, só jogando ano após ano e fazendo dinheiro para os seus donos. Só existindo ali. E é nesse cenário bizarro que o nosso protagonista se encontra. A gente tá falando do FC Eindhoven. Esse é um clube que desde 1977 tá preso na segunda divisão holandesa. São 48 temporadas sem subir, sem cair, só ficando ali. Não é nenhum exagero dizer que o FC Eindhoven virou parte ali da mobília da Eredivisie. Ele não participa do campeonato, ele mora nele. Para você ter uma ideia do que isso representa, quando o FC Eindhoven foi rebaixado pela última vez, ainda não existia internet, o CD ainda não tinha sido inventado, a primeira fertilização in vitro ainda era só um experimento de laboratório e o Corinthians ainda não tinha conquistado o seu primeiro campeonato brasileiro. Ou seja, faz muito tempo. E o mais curioso é que esse clube já teve os seus dias de glória, ele é um grande do futebol holandês. Lá no comecinho do futebol na Holanda, em 1953-54, o Eindhoven conquistou o campeonato nacional, vencendo nada menos que o seu grande rival, o PSV. Foram 2 jogos memoráveis, 2-1 e 4-0 para cima do vizinho, e naquela época a cidade inteira parou, porque o título seria de um dos 2 clubes e a gente tá falando de 2 grandes rivais. Naquela ocasião ficou com o FC Eindhoven. Porque apesar desse time hoje viver no anonimato, ele já foi parte de uma das maiores rivalidades que o futebol holandês já viu. O Liedstad Derby, ou Derby da Cidade da Luz, era exatamente esse derby entre o FC Eindhoven, que era o time dos operários, o time dos trabalhadores, contra o PSV, fundado pela Philips, o time dos ricos. Exatamente aquela clássica narrativa do time de operários, do time raiz, contra o time da elite, contra o time da engrenagem corporativa. E por muito tempo esse derby foi muito pesado lá no país. As torcidas realmente se odiavam, os jogos pegavam fogo, e vencer esse derby era quase tão importante quanto ganhar o título holandês. Só que o tempo passou, o Eindhoven foi ficando para trás e o PSV deslanchou. E essa rivalidade só virou uma lembrança. Para você ter uma noção, os 2 clubes não se enfrentam numa partida de liga desde 1976-1977 e o último confronto oficial foi só em 1998-99 pela Copa da Holanda. E esse resultado foi um 5-0 pro PSV com direito a gol do Van Nistelrooy. E hoje o rival mais presente do FC Eindhoven é o Young PSV, que é o time B do PSV. E ainda assim, o Eindhoven perde para eles. A situação chegou num ponto tão simbólico que até o estádio do clube, o Jan Lauwers, onde o FC Eindhoven manda os seus jogos, também é usado de vez em quando pelo Young PSV. Os clubes compartilham estrutura, o PSV empresta jogadores e já até usou o estádio do rival em momentos de necessidade. E por olhos inocentes isso até parece uma irmandade, mas pra torcida isso é uma vergonha gigantesca, ver o seu clube emprestando o estádio pro time B do rival jogar. A real é que um clube virou gigantesco, uma multinacional, e o Eindhoven é o estagiário deles. E a gente precisa falar da torcida desse clube, porque os caras estão lá há quase 50 anos tomando porrada e continuam apoiando o time, continuam torcendo por eles. Debaixo de sol, debaixo de chuva, eles continuam indo lá nos jogos e apoiando o Eindhoven. Então não dá pra dizer que os caras não são resistentes. Eles estão há tanto tempo por lá resistindo a tudo isso e mesmo assim mantém a classe, mantém o amor pelo clube. Dá até pra dizer que eles são como as peças da Insider, resistentes e que mesmo depois de vários anos de uso e lavagem
não vai amassar e muito menos desbotar. E além de ser anti-odor, ela não marca suor, desamassa no próprio corpo e ainda tem 2 anos de garantia contra o desbotamento. É uma peça que parece bem simples, mas tem uma baita tecnologia por trás. E antes que você pense, pô, mas camiseta por esse preço? E eu também achava isso, até eu começar a pensar na questão do custo por uso. Ela dura muito mais do que as camisetas simples que você encontra por aí e vai continuar com cara de nova mesmo depois de anos lavando e usando. E além de funcionar em qualquer look, ela também tem para todos os tamanhos, do P ao XXGG e tanto masculino quanto feminino. É perfeito para quem quer parar de gastar com roupa que não dura nada. E se você quiser conhecer, você pode usar o meu cupom Clube do Fute, que vai te dar 15% de desconto na sua peça Insider, ou clicar no link que vai estar aqui no comentário fixado, que já adiciona o cupom automaticamente no seu carrinho. E vai por mim, essa é uma escolha que vale investimento, e assim como a torcida do Eindhoven, que é o Rock Balboa da segunda divisão, não desiste nunca, essa é uma peça que também nunca vai te abandonar. Então muito obrigado, Insider, pelo apoio aqui do Clube do Fute. Agora bora voltar pro vídeo. E o Eindhoven chegou perto de subir algumas vezes na última década. Na temporada 2009-10, o Eindhoven surpreendeu, garantindo ali uma vaga nos playoffs de promoção, depois de uma campanha consistente que eles tiveram. Mas logo na segunda fase dos playoffs já foram derrotados. E 2 anos depois o clube voltou a se destacar, encerrando a fase regular em 3º lugar, mas de novo, na segunda fase ali do mata-mata, eles perderam. 2013-14, o Eindhoven terminou na 6ª colocação, o que garantiu mais uma vez a vaga nos playoffs pela 3ª vez em 5 anos, só que os adversários da vez foram o Sparta Rotterdam, um tradicional clube holandês que venceu o confronto por 3-1 no agregado. E a temporada seguinte talvez tenha sido a mais dolorosa para os torcedores. Eles chegaram na final do mata-mata, quase foram campeões e garantiram acesso, mas perderam. E mesmo com o vice-campeonato, o regulamento não deixou eles subirem. A verdade é que na maior parte do tempo, os donos do FC Eindhoven não estavam muito preocupados com acesso e não faziam investimentos pensando nisso, porque para eles é muito mais vantajoso investir o pouco que eles já fazem com um clube que não tem perigo nenhum de cair para a 3ª divisão e ganhar com os lucros no final do ano. Por isso que esse clube tá há tanto tempo na 2ª divisão. E mesmo com essas campanhas que eles às vezes chegam perto, batem na trave, até vão para os playoffs, podem chegar na final para conseguir subir, não há um esforço real da diretoria para trazer jogadores que realmente vão fortalecer o clube a ponto de subir para a 1ª divisão. Na temporada 2021-22, eles tiveram de novo um desempenho bem regular e competitivo, terminando em 3º lugar na tabela geral e voltando aos playoffs. Só que, de novo, eles foram eliminados, dessa vez na primeira fase, perdendo para o Almer City por 4-1 no agregado. Mais uma vez, esse sonho da Eredivisie da torcida escorregou pelos dedos. E no meio disso tudo, a torcida segue lá. Não é mais tão grande quanto um dia já foi, mas ainda é fiel. E na temporada atual, o Eindhoven começou bem o campeonato. Eles estão em 2º lugar na tabela geral, o que garantiria para eles o acesso direto, considerando que o líder da tabela geral é o Young PSV, que não pode subir para a 1ª divisão. Mas tudo vai depender se eles vão conseguir manter essa forma até o final da temporada. E a torcida, no meio disso tudo, segue lá. Eles não têm mais essa expectativa de que o clube realmente vai brigar pelo título, vai subir para a 1ª divisão, e não é mais uma torcida tão grande quanto um dia já foi. Mas uma coisa que você não pode tirar deles é que eles são fiéis. Eles continuam indo ao Young Lowers há 48 anos, não esperando um título, mas esperando ver o seu time jogar, esperando que algum dia isso mude e eles possam voltar a ver o seu clube jogando na 1ª divisão, de volta à Eredivisie, finalmente enfrentando o PSV em campos iguais. Mas a verdade é que hoje eles não compram um ingresso esperando ver um título, esperando ver um acesso. Eles compram porque é um sábado, é um domingo, e é dia de jogo, é o dia de ver o Eindhoven entrar em campo. Vivendo então nessa expectativa de ver o seu clube, de ver o Eindhoven voltar aos dias de glória e deixar de ser o clube que tá há quase meio século preso na 2ª divisão da Holanda. Mas aí tá, o clube mais chato do futebol mundial. Eu quero saber a sua opinião, como sempre, não esquece de deixá-la aí nos comentários. Lembrando aqui também que a gente tem o Discord do Clube do Fute, que a gente discute assuntos do futebol em geral. Você pode entrar clicando no link que tá aqui na descrição. E também, se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.